Olá pessoal, boa noite. Paulo Adair para mais uma live do Papo Net, uma live instigante, 100 dias normais nos últimos 100 dias. Tá? E vamos estar falando aqui hoje com o pessoal do CCA, né, daquele grande sucesso que tivemos aqui no começo da pandemia, né, naquele momento histórico que tivemos aqui. E sem mais delongas, eu estou aqui com toda a equipe do Comitê de Consultores Associados. Estou com Marcelo Ferreira, José Pires Júnior, Eduardo Azevedo e Cristina Simões. E já vou passar a palavra para o nosso amigo aqui, Marcelo Ferreira. Marcelo, está com você agora. Vamos começar. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí ao vivo ou logo após o jogo do Palmeiras e Corinthians, né? Um horário ótimo nós escolhemos aqui, que é para fazer algo bem intimista mesmo, um banquinho e um violão aqui nessa live, né? É um dia totalmente não normal, né? Isso, então mais um desses dias, né? 100 dias normais, né? Nos últimos 100 dias. Então a gente está vindo para cá, agradecendo ao Paulo aí, novamente abrir esse espaço aí para que a gente possa falar e trazer, inclusive, algumas movimentações que o CCA deve fazer nos próximos meses e falar principalmente desse período aí que nós tivemos. Hoje está completando 100 dias de quando a gente começou aquela maratona de lives lá no começo de maio e que foi até o começo de junho, né? E, mais uma vez, a gente fica muito orgulhoso desse trabalho. Foi um trabalho de prestação de serviço. Ele veio num momento em que todo mundo estava muito apavorado, todos os empresários muito apavorados aí com a situação do Covid, nós também, né? Todos nós. E temos a certeza que a gente conseguiu, além de dar algum acalento, né, a essas pessoas, aos profissionais da indústria gráfica, nós conseguimos também dar alguma puxada no setor para que tivessem outras, e graças a Deus tiveram. A gente fica muito orgulhoso disso também, de que mais pessoas, mais consultores, mais associações se movimentaram para esse approach também junto à ponta final, que são as gráficas, né? Então hoje a gente vem aqui trazer perspectivas, né, daquela situação que a gente estava, né, o que realmente funcionou dentro dessa movimentação que a gente trouxe junto a vocês e o que principalmente a gente enxerga daqui para frente que dentro da atuação das empresas. Muitas empresas, infelizmente, fecharam. Muitas empresas tiveram que fazer meio na correria algumas ações, demissão de funcionários, empréstimos bancários, reestruturação de produção, baixando seus custos muitas vezes. Então, hoje, cada um de nós, como tem essas especialidades, nós vamos falar um pouco dessas situações aí junto a vocês, né? E com essa breve introdução, eu queria passar para algum outro consultor aqui, o Pires, talvez, para falar um pouco dessa situação financeira. Pires, quer falar? Vamos lá. Ou o Edu. O Edu? Cá? Eu estava meio fora aqui. Eu concordo. O que o Marcelo estava falando, e que é um negócio muito legal, é que o mercado inteiro se movimentou. Quando a gente fez as nossas loucuras, porque foi uma loucura, né? Fazer todo dia ter uma live, todo dia ter uma participação, logo em seguida o mercado se movimentou, e isso daí é muito bom, né? Nós tivemos diversas pessoas trabalhando em prol do mercado, né? Isso daí foi fundamental. A gente começa a ver também. Oi? Não, deu uma travadinha aqui, Pires, pode continuar, você já está no ar de novo. Obrigado. E aí o mercado se movimentou, né? As entidades se movimentaram, as pessoas se movimentaram,
se apoiaram, né, nesse momento, se apoiaram. Então, eu acho que foi muito, muito legal isso. E agora, hoje, a gente fazer uma avaliação disso tudo, né? De tudo isso que nós passamos, de tudo isso que nós fizemos, começamos, na verdade, a fazer, né? E a gente falar um pouquinho do que a gente conseguiu, alguns resultados interessantes dentro de empresas, outros da situação que o mercado se encontra, enfim. Falar um pouquinho desses 100 dias. Perfeito. Edu, quer falar um pouquinho, por favor? Vamos lá. Boa noite para todos aí. Paulo, agradecer de novo a oportunidade aí da gente estar falando aí e mostrando alguns dados, algumas informações, né, principalmente. Após aqueles 100 dias Game of Lives, né? Porque foi uma verdadeira maratona, né? E que ainda bem que serviu de inspiração para uma série de outros eventos que se sucederam, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa prática, né? Então, eu sou atuando na área comercial e com sistemas, né, com controle de processos, a gente pôde verificar aí várias nuances aí, vários comportamentos do mercado neste período, né? Colocando só um início, né, dessa conversa e até foi fonte de um pouco de brincadeira nossa no grupo antes da gente nomear a live, né? Eu havia sugerido live do fim do mundo, né? E o Pires também tinha colocado a questão da live dos novos tempos, né? Resumindo, basicamente é isso. Novos tempos para quem entendeu o que precisa ser feito, tomou as ações, né? E já vinha tomando as ações antes da pandemia, né? Independente da pandemia. Ações em relação a que nicho de mercado atuar, controlar seu custo fixo, apurar seus indicadores, né? Apurar seus rendimentos e estabelecer os indicadores de forma real. Deu para perceber que muita gente que já vinha fazendo esse processo passou 2 meses de baixa, vamos dizer assim, né? Nós pudemos sentir aí a partir de junho, né, um aumento muito expressivo, né, de venda nos segmentos editorial, que o editorial inclusive está acima do ano passado, né, o que é um sinal muito bom. Embalagem, que estava muito restrita às grandes empresas, chegou às médias e pequenas, então elas estão com uma demanda de trabalho alta, né? E até o promocional, em determinados momentos, não chegou no nível pré-pandemia, mas chegou a uma recuperação, né? Então, novos tempos para quem fez o dever de casa. Quem não fez, quem continuou pensando como antes, quem acha que investimento é custo, quem acha que tem que ter profissional barato em casa, quem pensa que não tem que trabalhar nada com recursos humanos, não tem que trabalhar em controle, não tem que controlar suas finanças, controlar sua produção, para esse é o fim do mundo mesmo, porque ele vai morrer, é fato. Não adianta ele pensar como ele estava pensando antes. Ele tem que mudar, entender para sobreviver, né? Então, essa é uma base desses 100 dias aí, né? E já levantar até a bola para a Cris, porque envolveu muito pessoal, muito recursos humanos, né? Gestão de pessoas nesse período, que os colaboradores foram diretamente afetados.
E é esse cenário. A gente tem que mudar a cabeça para crescer e para melhorar, né? Vamos lá, Cris, contigo agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom estar aí com vocês, os meus amigos aí do CCA. Com o Paulo, muito obrigada pela oportunidade de novo da gente estar aqui se reencontrando depois de 100 dias. 100 dias é uma marca, né, gente? 100 é uma marca, né? Então, eu também tive a mesma percepção e sensação que os meus colegas, meus parceiros do CCA, de estar ali nas lives de maio, né, ajudando, colaborando, apoiando, fazendo alguma coisa, né, movimentando alguma coisa, ver o reflexo disso também foi super bacana, e ver os setores como um todo, né, o crescimento de pessoas querendo ajudar. Para quem trabalha com gestão de pessoas, isso é a prática do que a gente prega há muito tempo, né? Olha, desde da virada do milênio, se fala em trabalho em equipe, em colaboração, né? O RH tem uma luta contínua de colocar essas coisas na estratégia da organização. E essa oportunidade foi ímpar, foi assim única para mim e para nós do CCA, né? E ver o mercado todo se movimentando nesse sentido foi um prazer, foi uma grande satisfação, né? Na área de humanas, acho que tem boas notícias, né, de que como a pandemia afetou as pessoas como um todo, e aí tirando os papéis de dono, de impressor, de comercial, vamos tirar esses papéis, né, afetou o indivíduo como um todo, o valor humano cresceu, né? Cresceu infelizmente por preocupação, mas felizmente cresceu, né? Então, a preocupação com o ser humano, com o estado emocional, o estado mental da criatura, né? De como ela vai enfrentar, como afetou também a todos nós, a gente percebeu que isso era importante para dar continuidade no mercado. Isso deu uma alavancada bacana, assim, na percepção que empresários e líderes e os próprios funcionários, colaboradores têm em relação ao valor das pessoas, né? Em alguns outros momentos, eu falei, a gente comentou aí nas lives mesmo, em outros bate-papos, que Rancharan é um cara que fala super de liderança, de estratégia na ponta, é um escritor da área de administração, é o novo papa aí da administração, né? Ele é um indiano, tem vários livros super legais, e numa pesquisa que ele fez, ele conseguiu levantar que 70% das estratégias que os donos, os diretores pensam, fracassam por conta da operação, né? Elas não fracassam porque são estratégias ruins, é porque elas não conseguem acontecer na ponta. E aí você começa a perceber a importância do direcionamento das pessoas, a importância das pessoas, como são elas, né, que realizam aquilo que donos, diretores, gerentes e a própria equipe como um todo pensa, né? O pensamento está bom, mas se ele não acontecer, nada flui. Então, isso é uma constatação, né? A estratégia acontece na ponta, e ver que as pessoas conseguiram perceber essa importância, né? Perceber que o recurso humano deixou de ser recurso, ele é um capital, a gente precisa investir, né? E como você colocou, é investimento, não adianta eu ter pessoas que não têm a competência que o meu negócio requer, que a minha proposta de valor ao mercado se propôs, né, vendeu. Se eu não consigo entregar, eu vou perder espaço. Se eu não consigo controlar, eu também vou perder esse espaço. O que eu vi, né, nesses 100 dias foi uma preocupação pontual, né, em função de coisas reais que acontecem, de pessoas um pouco mais preocupadas, pessoas inseguras, todas aquelas consequências que a pandemia trouxe, né, no emocional das pessoas. Então, eu senti líderes e pessoas em posições de comando mais preocupados em trazer essas pessoas. Algumas notícias ruins é que realmente não deu para segurar todo mundo, eu acho que isso já era sabido,
né? E a gente escapou, com certeza, algumas organizações, até como você falou, né? Depende do trabalho de casa que foi feito, né? Algumas organizações também escoaram seus talentos, né? Escoaram o conhecimento. Está voltando, as coisas estão voltando, mas o alerta fica de que estamos em pandemia, né? Algumas esperanças de vacina e tal, elas são duvidosas. Uma última aí também já deu algum problema que eles estão pesquisando, quer dizer, não se sabe se o problema é disso ou não, enfim. Mas é tudo um grande experimento, como as coisas são hoje, né? Tudo novo, ninguém sabe muito, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Pessoas fazem a diferença, né? E na minha análise, é bem pessoal, nesse sentido, perceber que, mesmo que não seja pelo amor, seja pela dor, né? As pessoas começaram a se importar com as pessoas, e isso é uma coisa muito importante para a gestão de pessoas. E eu vejo que alguns já vêm discutindo, ligando, falando, né? Como é que eu coloco pessoas na estratégia do negócio? Então, eu acho que a virada está por aí. A gente precisa ter, na virada, né? A gente precisa ter indicadores, como todos nós aqui já falamos, né? Financeiros, operacionais, de negócio, e também humanos, de produtividade, como as coisas estão indo, e trazer a gestão de pessoas para a estratégia do negócio. Pessoas fazem a diferença, mas em momentos de crise, elas são a única solução, gente. E eu acredito que a gente está saindo, mas há reflexos, há consequências. Então, isso ainda perdura algum tempo. Estamos botando o pé aí na estrada de novo, né? Estamos voltando aí para as empresas. Os cuidados são necessários. Eu deixo aqui a reflexão da importância, no sentido de gestão de pessoas, de trazer, né, pessoas para a estratégia da organização, desde o recrutamento, da seleção, da capacitação, do feedback, do desenvolvimento dessas pessoas, e até de tomadas de decisões mais sérias, como mobilizar, desligar, recontratar, né, que isso venha para a estratégia do negócio, que a gente consiga acertar aí num time redondo, um time sinérgico, que consegue ajudar a empresa, ajudar vocês empresários, nós, equipe, a fazer a empresa vencer. Agora, é impossível sem indicadores e sem essa visão, né, de que pessoas, em momentos de crise, é a única saída, não tem outra. Mesmo que você tenha dinheiro, se não tiver gente, na crise não vai. Você gasta muito, né, e erra muito. Legal? Perfeito. Eu queria... por aqui, Paulo. Posso? Oi, pois não. Pois não, claro, pode falar. Dentro disso que a Cris, Edu, o Pires colocaram, né, a gente está falando de uma passagem de bastão entre esses últimos 100 dias para os próximos 100, 200, 300 dias aí para frente, né? Então, a gente está vivendo esse momento de transição, tanto na questão da pandemia, né? E reforçando o que a Cris falou, não é momento da gente baixar a guarda, muito pelo contrário, a atenção tem que estar mais do que redobrada com os cuidados com as pessoas e os nossos cuidados próprios, né? Com relação à doença, e trazendo isso para dentro das nossas empresas, com uma maneira dessa retomada também, né? Então, é uma provocação aqui que eu vou começar e devo passar aí, através do Paulo, com os demais, para que a gente comece a planejar essa retomada pelo aspecto das características do mercado gráfico, né? Então, nós temos uma demanda, aliás, nós temos duas demandas a partir de agora, né? Numa estrutura que está combalida, né, na maioria das empresas. Então, nós temos uma demanda reprimida, que ela está acontecendo nesse momento, gradativamente, mas ela está acontecendo, e temos uma demanda que já é sazonal, de um segundo semestre da maioria das indústrias gráficas, né, onde nós temos aí Dia das Crianças, Black Friday, Natal... Eleições? Então, eleições nas indústrias gráficas. Oi? Eleições?
Eleições. Eleições também, bem lembrado, temos eleições municipais, que são as que mais movimentam aí parte de impressos também. Então, nós temos aí uma demanda que vai acontecer nesses próximos 3 até 4 meses. Eu acredito que a gente vai ter essa demanda tentando retornar ao normal, e a gente tem que recompor essas nossos indicadores e nossas equipes e as nossas estratégias dentro das empresas também. Por isso que a gente pediu esse espaço aqui ao Paulo, para que a gente pudesse trazer, como a gente trouxe em maio, para aquele momento de situação extrema e crítica, trazendo agora, porque ela também pode se tornar uma situação muito crítica se a gente não tiver um planejamento de todas essas situações, de pessoas, de custos, de financeiro, de produtividade e qualidade. Então, o CCA, ele traz no seu DNA essa composição da espinha dorsal do negócio, né? Então, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando em situações integradas. Então, se a gente não tiver um sistema de passar informações para vocês, uma consultoria ou um formato de troca de bate-papo, como a gente está fazendo agora, para levar para vocês esse expertise global, muitas vezes a gente vai ficar como sempre ficamos, só pensando alguma coisa, preciso aumentar minha produtividade, eu vou lá buscar o Marcelo ou algum outro consultor para fazer isso. Eu preciso de uma parte de custos, né? Mas muitas vezes o teu problema de custos, ele está lá na produção, você traz alguém de custos, ou tua situação de custos está lá na produtividade mesmo, que não está acontecendo, nas palestras, nos nossos presenciais que devem voltar em breve, se tudo ajudar, né? A gente traz essa conceituação da espinha dorsal. Não adianta você mexer na tua empresa em determinada situação apenas. Lógico, né? Que você não vai conseguir fazer um investimento, de repente, para levar 4 consultores. E muitas vezes um consultor tem uma linha de trabalho que é diferente de um outro consultor, que acaba até involuntariamente, ou às vezes até voluntariamente, desconstruindo aquilo que você está planejando. Então, quando a gente traz essa preocupação nesse momento, é justamente com essa retomada. Porque com essa sazonalidade que a gente tem no segundo semestre, mais essa busca de tentar recuperar, o que eu trago aqui de conselho é: o que passou, passou. Lógico que ele deixou marcas e dores, né? Mas agora é um outro momento que nós vamos viver daqui para frente. E nós estamos com as nossas estruturas enxutas, né? Como a Cris bem colocou aí, né? Pela dor e não pelo amor, né? Nós estamos com as nossas estruturas enxutas. Aqueles problemas que já existiam há anos, eles afloraram de uma maneira exponencial. Foram uma série de problemas que a gente discutiu durante maio, que ajudou naquele momento, mas eram aquelas coisas que estavam dentro do armário, de todas as empresas, dentro do armário há anos. Então, o momento agora que estamos com estruturas reduzidas e vamos ter demanda, é reorganizar as empresas. Então, muito cuidado, porque a gente pode ter como algo que o ministro falou da economia e que eu concordo, nós vamos ter uma retomada aí em um V tipo Nike, né? Isso eu trouxe até, inclusive, numa última conversa com o Paulo. Só que, por essa característica da área gráfica, talvez esse Nike não seja tão Nike, não. Ele seja meio puxado, neste momento, para um V, né? Então, a gente precisa reestruturar nossas empresas e procedimentar nossas empresas para os objetivos de uma maneira que a gente tenha. Se a gente não tinha indicadores, e mesmo se a gente tem os indicadores, nesse momento eles não vão servir como referência, porque nós tivemos aí 3, 4 meses de pane geral, né? Então, agora a gente precisa recriar essa situação de indicadores para começar a reposicionar nossas equipes e as nossas linhas de produtos e de vendas gradativamente de acordo com essa movimentação. Então, trazendo de uma maneira prática, já para passar a bola para algum dos outros amigos, se a gente vinha trabalhando antes da pandemia em 3 turnos e tivemos que trazer isso por causa da demanda que sumiu a um turno, às vezes em um turno
de 8, às vezes em um turno de 6, às vezes em um turno de 4 horas, como a gente falou aqui, a gente acompanhou que o pessoal fez isso e conseguiu passar. Agora, não adianta você que, puxa, vai ter essa demanda que o Marcelo está falando aí, que o CCA está falando, e eu vou voltar então já a contratar para 3 turnos. Espera. Pera. Não é assim. A retomada ela tem que ser estratégica e planejada de acordo com o seu volume que for retornando. Porque senão você, vou entrar um pouco na área aí do Edu, que eu vou jogar para ele agora, você começa a entrar numa seara de custos muito altos e tudo isso que vai entrar, que poderia ser uma capitalização para você, ele vai se esfacelar. E a produtividade, a tua condição de produção e de qualidade, ela ficou estagnada há tanto tempo que tua equipe está, eu não digo despreparada, porque eles têm preparo para fazer, mas tua equipe está relaxada nessa situação. Então, são vários ofensores novos aí para essa situação de retomada. É isso. Perfeito, Marcelo. Muito importante essas colocações suas aí. Edu, você quer complementar o que o Marcelo falou? É muito importante o que o Marcelo comentou, porque tá todo mundo tateando os novos custos ainda. Ninguém sabe, né? Porque tiveram 2 meses de suspensão de contrato, redução de carga horária, aí muita gente já voltou ao turno normal, teve gente que voltou e depois retornou por uma redução de carga horária novamente. Tem empresas que renegociaram aluguéis, teve redução de demanda, então reduziu a energia elétrica, etc. e tal. Então, a gente está sentindo ainda essas alterações, né? O que é fundamental é a gente não ser muito mão aberta, vamos chamar assim, ou muito otimista, não ser confundido com utopia, né? E por outro lado, você não ser um eterno, vamos chamar o popular, mão de vaca, né? A ponto de ele não entender onde que é despesa e onde que é investimento que ele faz, como eu comentei no início, né? Então, hoje, esse é o grande desafio. E por incrível que pareça, a gente está com falta de mão de obra. Isso ficou muito latente, está muito claro hoje. Nós tínhamos muitos funcionários, mão de obra a gente não tem. Né? Especializada, né, Edu? Qualificada. Eu tenho um balcão de empregos para PCP, orçamento, para analista comercial, para financeiro, para faturamento, porque não tem. É engraçado a gente falar isso, né? Mas não tem. Porque... E faz tempo, né, Edu? Não é de agora, né? A gente conversa muito sobre isso. Que a situação tá boa, você vai eu toca, né? Você vai tocando, errou aqui, conserta ali. Agora, quando você tem que trabalhar na eficácia e na super eficiência de custo financeiro de tudo, você sente a carência de da mão de obra de uma forma incrível, né? Isso, porque aconteceu justamente o seguinte, essa carência que existia, realmente ela existe há muito tempo, só que o que as empresas foram fazendo? Elas foram gerando backups, né? Então, não tinha um profissional eficiente, contratava 2. Isso. Com perdão da palavra, tá? Contratava 2 meia boca, né? Quando muito, né? E a empresa não investia e não investe em qualificar esses profissionais, né? No momento da pandemia, o que elas fizeram? Vou reduzir a carga, vou tirar o backup, né? Ficou sem backup, ficou com aquela área que já tinha deficiências sem pessoal, né? Com qualificação. Então isso se acentuou. Só que você não tem no mercado. Então é um grande desafio e o CCA está aí para isso. Tá?
um dos nossos motes aí, a qualificação, né? É um foco nosso qualificar os profissionais. A gente tem a consultoria que foca nessa qualificação e os treinamentos que compõem, né? Então isso a gente tem isso como uma essência nossa, né? A qualificação, a gente precisa qualificar, a gente precisa deixar o mercado, ajudar a deixar o mercado com mais conhecimento, né? Porque tem um futuro pela frente e esse futuro tem demanda, né? Não fica só por isso. E se a gente não qualificar, a gente só vai ficar reclamando de custo, e a gente não vai dar vazão, gerar receita a partir desse custo que eu tenho interno. É isso que a gente tem sentido, né? Tudo que você não gera receita, ou não sabe gerar receita, ou não possui a capacidade de gerar essa receita, não faz com que você só pense nos custos somente como despesa e não como tal do investimento que vai te gerar esse retorno, né? Até passando essa bola também para o Pires, né? Para ver se realmente esse sentimento é o que a gente tem observado, né, Pires, no mercado aí, antes da pandemia e agora continua, né? Tá mudo. Pires, quer falar um pouco? Vamos lá. Você tem que tirar você tem que ativar o seu áudio, ele tá mudo. Eu desativo porque eu gosto de ficar só ouvindo, daí eu falo bobagem aqui, melhor vocês não ouvirem. Fica xingando o Marcelo, né? Fica xingando o Marcelo, o Edu aqui. Tá? O Edu me chama de Papai Smurf, ele já fez isso, viu? Olha, mas assim, na verdade, o que o Edu, o que nós estamos falando é o que a gente está vendo. Nós estamos dentro das empresas, né? A gente está vendo isso. Eu estou fazendo algumas análises aqui de RKW, estou refazendo o RKW para alguns clientes, que cortou 25% do custo. Cortou 25%. Tem um aí que chegou quase a 30%. Mas aí o que acontece? Ele cortou, mas ele vai ter que contratar. Ele vai ter que fazer uma série de coisas, porque ele, vamos dizer assim, ele cortou errado, né? Alguns exemplos básicos, né? Mandou gente para impressão que precisava demais e mandou o cara embora. Um cara excelente. Daí ele descobriu que a pré-impressão dependia desse cara. Só que ele tinha um salário relativamente alto para a empresa. Então é isso que a gente precisa entender melhor, né? Nós precisamos repor, a gente precisa rever toda a estrutura de capital da empresa. Porque nós vamos entrar, como o Marcelo falou, nós temos uma recuperação em V, talvez em V, eu estou achando que é em W, mas aí é achismo, não tenho ainda números para isso, vou ter, mas não tenho ainda. Mas que seja, é uma recuperação. E a gente precisa. Agora, qual é a estrutura de capital que você tem na sua empresa? O seu departamento financeiro, uma boa parte das empresas, com exceção de uma ou outra, e eu tenho alguns modelos aí que eu trabalhei e a gente conseguiu manter a parte de capital, fazer lucro nessa quarentena danada, assim, a estrutura de capital do cara foi pro saco. Só que ele vai ter que investir, vai ter que comprar papel, vai ter que comprar substrato, ele vai ter que comprar tinta, ele vai ter que comprar verniz, vai ter que comprar um monte de coisa para poder tocar a vida. E aí ele precisa se rever máquina para ser vendido a rodo. O que nós precisamos ter pessoas preparadas, pessoas que estejam ligadas, que estejam alinhadas com a estratégia da empresa. E a empresa precisa ter uma estratégia, porque as pessoas precisam se alinhar a essa estratégia, né? Nós estamos passando um momento agora, Paulo, completamente diferente do que nós tínhamos passado até hoje. E não é só na indústria gráfica. Não é só na indústria gráfica, em todas as indústrias, né? Por quê? A autogestão. Você hoje, como colaborador, como funcionário, eu odeio essa palavra funcionário, mas assim, o colaborador hoje, ele tem que ter autogestão. Ele tem que se gerir. Ele tem que ter essa força de se gerir. E eu fico impressionado porque eu estou vendo gente de tudo quanto é faixa etária trabalhando em home office, né? O Edu, acho que o Edu era o cara de nós quatro, era o que mais já fazia home office, né? Ele acho que ele mais fazia home office. E a gente agora
Com 60 anos eu estou trabalhando só em home office. Estou adorando, é muito bom, mas só em Vai home com office. você aos 60 anos, tá? E a gente tem que se reinventar nesse momento. E eu estou vendo pessoas mais novas, garotadas de 25, 27, 30 anos, que eles não estão conseguindo se autogerir para trabalhar. Eles precisam ser treinados para isso. É uma habilidade que você vai ter que ser treinada, né? As pessoas vão ter que ser treinadas para dizer assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu tenho meu tempo, eu tenho meu horário para cumprir, eu tenho minhas coisas para fazer, e precisa ser treinada, precisa ser preparada para isso. Como é que a gente vai conseguir atingir um objetivo? Primeiro, se eu não tenho estratégia, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar é bom. Eu preciso saber para onde eu vou. As pessoas precisam entender para onde eu vou e ir comigo, né? Eu estou vendo você falar daquele autor indiano, Cris, mas tem um brasileiro, professor, doutor, ele é da FEA, foi meu professor, que é o Zaccarelli. O Zaccarelli já trabalhava com o conceito, Sérgio Zaccarelli, ele trabalhava com o conceito de chegância. Ele é um cara espetacular em estratégia, não tem o que falar, não dá para falar, né? O cara, é o papa da história aqui no Brasil. E ele fala de chegância, porque é isso mesmo. É legal você planejar, mas você tem que chegar. Como é que você faz para chegar naqueles objetivos? Né? E aí eu vou citar um outro cara chamado Jay Barney, que ele fala assim, se você olha para dentro da sua empresa e pensa a sua empresa a partir dos recursos que você tem. Pense o recurso que você já tem. Recursos técnicos, recursos tecnológicos e pessoas. Né? E pessoas. E trabalhe esses recursos para atingir objetivos, que é a famosa chegância. Vou chegar lá, né? Vou planejar e chegar lá. E como é que eu faço para chegar lá? Eu tenho que motivar pessoas, eu tenho que trabalhar pessoas, mas eu tenho que trabalhar quem? Pessoas que são estrategicamente importantes para mim, que são autogerenciáveis. Hoje, autogerenciáveis. Né? A gente precisa aprender isso. Nós estamos num momento onde chegou o final do funil, né? O funil chegou aqui agora e disse assim, cara, vai passar no funil quem fizer gestão na sua empresa. E na área gráfica, eu tô há algum tempo na área gráfica. E na área gráfica eu digo para vocês, há muito tempo a gente está falando isso. Quando me perguntaram por que foi criada a Faculdade de Tecnologia Gráfica em 1999, e eu digo o seguinte, porque até então ninguém se preocupava em ter gestão, porque gráfica dava muito dinheiro. Gráfica dava muito dinheiro, o cara não sabia. Ele tinha gráfica, logo em seguida ele tinha fazenda, ele tinha, sabe, ele comprava lancha, ele comprava um jet ski, o carro importado, que dava dinheiro. A partir do momento que você não tem uma competitividade maior, onde você tem mais concorrentes, você tem mais players no mercado, só que o mercado não aumentou, em alguns momentos até diminuiu, você precisa ser gerenciado, você tem que fazer gerência, você tem que ter gestão do seu negócio. Agora, nós já estamos falando disso há anos atrás. Há anos atrás que a gente vem falando disso. A gente vem falando em aulas, a gente vem falando em palestras, a gente vem falando em cursos e a gente vem falando dentro das empresas para os gestores, para os donos. Só que agora chegou o momento que ou você tem gestão ou você está ferrado. Então, se você não investir em gestão da sua empresa agora, para de comprar máquina. Desculpa a Heidelberg, desculpe a Roland, desculpe a KBA. Pare de comprar máquina. Porque antes de você comprar a máquina, não que você não vai comprar nunca mais uma máquina, não é isso. Antes de você comprar a máquina, acerte a sua empresa. Acerte as pessoas que estão com você. Acerte os seus recursos, entenda seus recursos. E atinja o mercado de uma maneira muito mais saudável. Custos, processos, como o Marcelo falou. Seu custo, a culpa do custo, eu sempre falo isso, a culpa do custo não é do orçamentista, gente. A culpa de custo alto não é de orçamentista, é de processo, é da sua produção. Acerte a sua produção, prepare o seu custo. Ah, mas meu pessoal não fala a mesma língua. Porra, então você tem que fazer os caras se conversarem, né? As pessoas têm que falar aqui dentro, né? E prepare
reestruture a sua área financeira no sentido de que reestruture capital. Se prepare para reestruturar o seu capital e começar a gerir melhor, porque com certeza vai ter recuperação. Nós estamos vendo os livros sendo vendidos mais 30% nesse período. Vendemos mais 30% de livros. A embalagem está vendendo, né? O comercial está vendendo. Por incrível que pareça, tem umas gráficas aí, principalmente as maiores, que se mexeram rápido, o comercial está vendendo. Está fazendo campanhas. E assim, eu estou vendendo etiqueta, estou vendendo um pouquinho, eu estou vendendo aqueles tagzinhos, eu estou vendendo junto com isso numa campanha, estou vendendo os banners, eu estou fazendo um monte de coisa. Porque a gráfica se tocou, porque ela não pode ficar mais de bobeira, não. O que eles estão fazendo? As grandes gráficas estão entrando e falando, o que você precisa? O que você quer? Eu faço. Eu estou fazendo tudo. Haja visto aí tantas e tantas gráficas aí, Telgraph, o grupo Alphagraph, faz tudo. Se quiser, faz livro, faz embalagem, faz tudo. A gente precisa ter gestão. A gente precisa preparar as pessoas. Porque a probabilidade de a gente ter uma outra situação, que não seja de pandemia, que seja de outra forma, é grande. É grande. Né? Na Alemanha, está replicando de novo. Tem lugares na Alemanha que começou de novo ficar em casa de novo, sem sair. Né? Aqui no Brasil, o pessoal está indo para a praia, como se fosse, sabe? Como se não fosse nada. Isso aqui não é nada. Ainda não acabou, viu, gente? As coisas não acabaram, não. Marcelo. Caneca do Palmeiras. Sempre, né? Aliás, está jogando agora, eu nem sei o placar, não quero nem saber, né? Não teve fogos ainda, deve estar 0-0. Eu estou vendo o Eduardo procurar já. O Eduardo já está procurando. Nós ficamos no 1-1 ontem, né? Ainda bem. Eu queria ouvir um pouco o Paulo sobre isso tudo, Paulo. Você que tem entrevistado tanta gente aí, agora você é um entrevistado. Vamos entrevistar o Paulo agora. Vamos fazer diferente agora. Paulo, eu te escuto. Perfeito. Não, mas olha, eu estava realmente me coçando aqui para fazer algumas colocações aí em cima do que vocês falaram, tá? E me chamou a atenção alguns pontos, né? A questão da chegância aí que o Pires citou me lembrou muito o conceito de acabativo do Stephen Kenneth, né? Que ele falava muito dos acabativos, aquelas pessoas que não eram apenas que tinham iniciativas, mas também tinham acabativas, né? Elas foi um neologismo dos anos 80, se eu não me engano, na coluna que ele fazia, se eu não me engano, na revista Exame, que ele falava dos acabativos, né? Que é a pessoa que tem motivação e tem resiliência para finalizar o que ele começou, né? Então, eu acho que é bem importante isso. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que eu acho que começou lá em maio, lá no futuro das gráficas pós-Covid, que é a questão do trabalho em rede, né? De se fomentar o trabalho em rede. O próprio CCA é uma rede, né? Ele não é uma empresa, não é uma consultoria, não é uma agência, não é uma pessoa jurídica em si, né? Ele é um conjunto de pessoas, é um coletivo que busca olhar a empresa em 360 graus, né? Como vocês mesmos falam, e atacar a espinha dorsal aí da indústria gráfica, da empresa, né? Na verdade, não necessariamente gráfica, mas da empresa em si. E esse trabalho em rede, ele tem sido muito importante. A gente viu muito isso. A gente viu muito, inclusive, que até as próprias associações começaram a trabalhar muito em rede. Eu vi em vários setores, a gente trabalha não só no setor gráfico, mas também bastante no terceiro setor e também no setor de eventos aqui no Papo Net. E a gente viu muito as entidades começarem a dar as mãos e trabalhar em rede, buscando soluções, discutindo protocolos, discutindo soluções, discutindo o que fazer, os próximos passos. E a pergunta que eu queria fazer para vocês do CCA, em função disso, em função do que vocês falaram, nesses 100 dias, né? Que não teve dias normais, né? Os 100 dias normais, nesses 100 dias, desde
da iniciativa voluntária e gratuita que vocês fizeram. O que foi que vocês viram, o que foi que vocês têm de consolidação nesse trabalho em rede, que vocês têm visto nesse trabalho em rede, junto aos clientes de vocês? Vocês têm visto os clientes buscar parceiros, buscar colaboração, buscar colaborar no mercado, se integrar a outros players? O que vocês testemunharam nesses 100 dias? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Legal. Eu tenho um case interessante, que é uma empresa que eu e o Edu fazemos um trabalho conjunto lá nela, né? E o CCA tem muito disso, né? De trabalhar em 2, de trabalhar em 3, trabalhar os 4 juntos. Então, uns trabalhos que a gente teve lá no Sul, né, Cris? Junto com gráfica de livros, outras gráficas também. Como a gente teve, né, Pires, trabalhos aí junto ao Norte. Quando a gente começou essa consultoria 1 ano e meio atrás, toda a produção dele com praticamente 40 pessoas no manuseio do produto que ele faz, é um produto padronizado, e ele tinha lá 3 offsets, girando lá em 3 turnos. Ele tinha um efetivo lá de quase 60 pessoas dentro disso. Quando a gente entrou e a gente percebeu, trabalhando com dados variáveis também, então quando a gente percebeu que o núcleo dele de dados variáveis, o negócio dele de dados variáveis era o que mais trazia valor no negócio dele, a gente começou a trabalhar uma reestruturação com ele nesse espaço de 1 ano e meio. Então, ele adquiriu máquinas usadas, mas adquiriu máquinas digitais, onde ele podia fazer toda uma sequência de dados variáveis já na base pré-impressa, já numa máquina offset pequena, rotativa, para fazer a base de uma cor só desses impressos. Então, ele conseguiu, e no momento que chegou a pandemia, ele já estava com a empresa dele quase que totalmente reestruturada. Ele estava com 14 funcionários. Então, eu estou trazendo esse exemplo, né, que ele não esperou uma pandemia para fazer uma reestruturação. Ele já tem mais dados do que eu sobre os custos dele lá. Ele estava com um custo altíssimo e girando muito alto, né, para poder bancar aqueles custos e tendo que investir muito alto em matéria-prima para aquela situação. Então, ele veio de uma situação de 50 funcionários trabalhando em 2 turnos, com 3 máquinas, mais um manuseio imenso, para um processo que ele engloba 3 máquinas, 2 digital e uma de base, com 8 pessoas ele tem agora dentro da pandemia, e está conseguindo fazer o produto dele e desovar para o pessoal dele. Então, aquela estratégia que a gente montou para ele mudar o escopo da empresa dele, para a gente chegar, inclusive, a desenvolver novos produtos que a gente teve que adiar, porque todo esse enxugamento que foi feito e redirecionamento da empresa dele, ele acabou se apropriando disso para passar um pouco mais tranquilo nessa situação dos 100 dias aí da pandemia, né? Então, ele teve momentos, como o produto dele é padrão, a clientela é muito, muito pequena, ele teve aí situações de parar a fábrica toda aí por 1 mês, mas conseguiu fazer todas aquelas indicações que a gente deu durante as consultorias e deu também aqui durante os programas lá de maio. E aí a gente está trazendo agora para a retomada desse planejamento de outros produtos com os equipamentos que ele tem, até uma nova linha de equipamentos aí voltada a digital, para migrar ele 100% em digital, se tudo ajudar aí nos próximos 8, 9 meses aí. Edu, quer complementar um pouco desse case? Sim, é bacana você ter tocado nesse assunto, que é uma prova que, se você planejar, você tem resultado. A gente não tem muito costume de planejar nesse país, né? A gente precisa planejar, né? E a gente começou o trabalho nessa empresa, não era uma rotina muito diferente da maior parte das gráficas do país, né? E a partir do momento que houve, né, esse entendimento de que precisava
trabalhar primeiro o custo fixo, reestruturar o processo, né? O custo fixo dele reduziu em 40%, tá? Só com esses ajustes, né? Óbvio que você sai da zona de conforto, você não fica, muitas vezes, você bate uma ponta de insegurança. Mas o empresário brasileiro, ele é empreendedor, na essência da palavra. Então ele tem que desbravar. E essa é uma forma de você desbravar, se antecipando, né? Ele se antecipou e quando começou a pandemia, ele tinha ideias muito claras. Ele já tinha plano com o pessoal, já estava sendo feito um plano o plano de reestruturação de pessoal já estava em andamento. Então, financeiramente, ele não sofreu baque, mesmo com uma queda de receita que foi na ordem de 90% para eles, né? 90% de queda de receita. Imagino que é isso numa empresa, se a empresa está endividada, né? Ele tomou ação antes. E a retomada está dessa forma, de uma maneira até rápida, por ser um produto sazonal, né? Um produto específico também, algo que não que depende muito dos ambientes estarem funcionando, né? Então isso. Espero que esse case aí sirva de inspiração para quem ainda está receoso em sair do lugar, que é a única forma de sobrevivência. Não existe mais. Você tem que ter gestão, como o Pires comentou, autogestão, e a gente preparar os profissionais para terem essa autogestão, né? Controlar custos, né? Eu estou fazendo maratona de RKW aqui, porque eu devo ter uns 6 para fazer, porque nunca se solicitou tanto RKW para fazer, né? Por quê? Porque está todo mundo querendo ver como vai ser daqui para frente. Só que nós temos que fazer a lição de casa. Nós temos que controlar nossas despesas, nós temos que produzir o adequado, né? Controlar nossa produção, controlar nossa equipe comercial, avaliar comercialmente o que é viável e não é. Eu tive um caso de um cliente meu, do segmento de sacolas e papel de presente, que no meio da pandemia, antes da pandemia ele não estava tendo lucro. No meio da pandemia, né, a gente foi fazendo um trabalho. Durante a pandemia teve um mês, foi o mês de maio, ele teve lucro. Aí você vai falar, poxa, Eduardo, por que ele teve lucro? Porque ele passou a focar no que ele é especialista, no que é rentável para ele. Ele reduziu a produção dele pela metade, o nível de produção dele, não faturou necessariamente a metade, faturou 40% a menos. Só que ele teve lucro por quê? Porque ele está vendendo, ele está produzindo o que ele é bom em fazer. E a gente, indo para a questão do ambiente colaborativo, que é um tópico que o Paulo tocou muito bem, tem muita empresa que está indo nessa questão colaborativa, está procurando alianças para complementar negócio, para fazer negócio, né? Tem gente que ainda está pensando que é autossuficiente, que só ele vai produzir de tudo. Esse aí eu só estou esperando para fazer o velório. Porque né? Oi, mano. Só uma parte aí, dentro desse case que a gente colocou aí, essa parte do cooperativismo aconteceu também. Então, é um trabalho tão específico que ele tem somente 4 ou 5 gráficas no Brasil que faz o tipo de trabalho que ele faz. E aí ele acabou absorvendo, né, uma parceria com outro que deixou a sua gráfica de lado e agora praticamente ocupa a área de produção dele num bem bolado aí de custos e de clientes que ele tem, né? Virou um vendedor
um grande vendedor do mercado se aliando aí com esse que conseguiu esse know-how. Então ele trouxe outros benefícios que até não era tão esperado nesse momento, né? E acabou caindo numa situação melhor para ele nesse quesito aí, né, Ju? Sim, foi mais um exemplo, realmente. Eles compartilharam linha de produção, eles compartilharam espaço físico, né? E com isso, o que está ocorrendo? A despesa deles reduz absurdamente, né? Reduzindo absurdamente, todo mundo fica competitivo. Então você lucra. O negócio tem que ser feito para dar lucro. Não é para ficar trocando figurinha. A gente precisa ter lucro, vender bem, produzir bem, controlar aquilo que a gente faz, né? E que faz bem, e prepara os nossos colaboradores, a nossa equipe, para que isso seja feito cada vez melhor, né? Esse é o ponto que todos nós pregamos, desenvolvemos e que esperamos ajudar o mercado nisso também, né? Paulo, na visão de pessoas, né, e avaliando como elas vivem, eu tenho visto algumas boas iniciativas da operação em rede, né, dessa gestão em rede e tal. Mas o que eu tenho percebido também, quando você conversa com as pessoas que são as responsáveis por essa tomada de decisão, é que, assim, e aí? Tá dando certo? Tá dando certo. Mas me conta, então vai virar estratégia? Né? Nova sociedade, novo mercado, novo cliente, né? Nova estratégia. Então, você vai trazer para a estratégia? Não sei. Não é oportunismo, mas é pontual. Isso é pontual. Então, ainda tem uma questão que a nossa área, a área de gestão de pessoas aborda, né? Que é o desenvolvimento organizacional e a questão da cultura organizacional. Ainda há uma cultura muito forte de você ter o domínio dos recursos produtivos, né? O conceito de parcerizar ainda carece de confiança, ainda de credibilidade nesse sentido. Então, eu sinto que tem um trabalho muito bacana no sentido da gestão e que a gente tem buscado trabalhar com os nossos clientes, cada um de nós é esperta, malandra, se vira aqui, se vira ali. O porco-espinho, ele tem um recurso, são os espinhos, mas é fatal, é diferencial, é o único que tem. E aí ele se diferencia e ele faz. É bem mais profundo do que isso, mas é só para trazer a metáfora. Então, eu sinto que falta cultura ainda numa análise mais de consultoria mesmo, né? Das pessoas trazerem para si, né? Assumirem a parceria, a rede, como uma possibilidade de negócio altamente rentável e boa para esse novo normal que está aí. Né? Então, tem um trabalho bonito, galera, para a gente fazer. Pessoal, acho que estamos chegando aqui ao final, né? Nós colocamos aí também a Fátima, né? A Fátima Simões está aí na tela. A Fatinha, agora. Nosso anjo da guarda. Fatinha, nosso anjo da guarda, nosso back office. É o back-office, gente. É o quinto Beatles, né? É o quinto Beatles. Beatles. Perfeito. Paulo, posso só dar Oi, pois não. Eu quero 2 cases que eu tenho. Vamos lá. Estou fazendo a modelagem de uma gráfica, né? Na verdade, é uma gráfica que nós estamos fazendo um modelo de rede, né? Ela tem um grupo aqui, tem a fábrica, e a gente está conseguindo modelar isso daí para que haja outras pessoas utilizando a fábrica. Estamos começando a fazer isso. É uma modelagem difícil, não está fácil, mas tudo para dar certo. Aí é um trabalho em rede, realmente. E o segundo case é de uma empresa que a gente está trabalhando já há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e que lá atrás a gente identificou um problema financeiro, com dívidas e tudo mais, e fizemos um planejamento. Isso que o Eduardo falou. Hoje, no meio da pandemia, a gente tem líquido 10% de lucro.
né? A gente está tendo líquido acumulado até agosto, 10% de lucro. Por quê? Planejou-se, gerenciou-se, fez a coisa da maneira correta. Planejar dá certo. Perfeito. Alguém mais quer fazer aí as considerações finais? Acho que já estamos indo para as considerações finais aqui. Antes até das considerações finais, Paulo, Pois se não. você permitir, Claro. nós temos aí algumas novidades do CCA, né? Opa, vamos lá então, claro. Aí, né? Novidade é que nem fofoca, né? Quando ela sai num rastreio de pólvora. Então, pela meio digital, acho que vai ser gigantesco, espero, né? O CCA, como a gente já conceituou ele, né? Ele não foi um projeto montado excepcionalmente para aquela situação do início da pandemia, né? Nós já atuamos juntos, né? Da maneira como a gente colocou durante essa live inteira de hoje, nós já atuamos juntos com a Cris há mais de 10 anos, com o Edu em torno de 4 anos, falando de mim, né? Com o Pires aí em torno de 4, 5 anos também, e em conjunto, né? Todo esse tempo que a gente tem aí de bagagem de experiência, né? Então nós temos duas informações aí, esse QR Code que está aparecendo aí sempre na tela, aí, espero que esteja aparecendo, né? Na tela que vocês estão vendo hoje, eles são os nossos contatos. Também. Oi? Quando a clínica aí. Tá, está na tela. Nesse momento estão os 4 QR Codes individuais e o QR Code da clínica estão no ar. Legal. Então, o que a gente está trazendo aí, né, com esses QR Codes são todos os nossos contatos. E o CCA está trazendo também, junto aí a assistência e a prospecção de consultorias e treinamentos aí, junto às gráficas, junto às entidades, essa espinha dorsal, através do quê? Da clínica CCA. Então, a gente está abrindo, né, nossos contatos diretos para vocês falarem com os consultores e agendar 1 hora gratuita para a gente fazer um diagnóstico das suas necessidades e fazer uma proposição, fazer uma proposta de trabalho para vocês dentro da sua possibilidade financeira e exatamente de uma maneira cirúrgica dentro das suas necessidades, né? Então, a clínica CCA, ela vem como a primeira consolidação efetiva de negócios desse quarteto aqui para o mercado gráfico, né? Principalmente, e outros mercados também, porque nossas especialidades elas são compatíveis a qualquer outro tipo de mercado, né? Então, a gente está trazendo essa informação e essa abrangência aí para vocês. Então, tem aí a nossa central pela clínica CCA, que está nesse momento aí na tela de vocês, central entre os 4, mas pode acionar qualquer um dos 4 também, direto pelo WhatsApp. Então, como a gente está num momento de bate-bola rápido, ele tem que ser realmente via o WhatsApp para a gente fazer teu agendamento e te dar toda a atenção que você, sua equipe, sua empresa merecem aí, né? Esse é das novidades. E a outra novidade, que a gente dividiu até com o Paulo aí antecipadamente, com muita alegria, e deu todo aquele apoio para a gente lá em maio, com o PapoNet, com toda a abertura do canal dele aí para que a gente pudesse fazer aquela aproximação, né? O CCA, em outubro, estará lançando o seu próprio canal, né? Canal de informações do CCA, onde a gente vai estar, além de retransmitindo todo aquele material que a gente fez de 2 horas diárias, né? E mais os webinários, No mínimo. Está retransmitindo no nosso canal. E vamos criar alguns programas específicos também dentro do nosso canal para que a gente faça pelo menos uma live por semana para que a gente possa acolher não somente aqueles que são ou serão nossos clientes, mas o mercado que a gente tem tanta empatia e paixão por ele, né? Eram esses os 2 recados, Paulo, e não tinha momento melhor nem espaço melhor para que a gente desse esses 2 pontos aí, dentro de toda essa gratidão que a gente tem por você e pelas associações e pelos empresários e pelos colaboradores de gráfica dentro desse trabalho de agregação
de conteúdos para um direcionamento. Já existe um link para esse novo canal, Marcelo? Já tem um endereço? Tem. Nós temos, mas nós vamos divulgar ele um pouco mais à frente. Tá. Então ainda vamos fazer um suspensezinho aí, né? Vai esperar definir o placar do jogo. Vai esperar definir o placar do jogo, né, Ana? Vai. Eu sei que o Palmeiras está 1-0, o Hamilton aqui me mandou uma informação, né? Fundamental, né? Você Importantíssimo. pode entrar com essas informações no meio da live. Eu quero deixar claro, viu, Hamilton? É proibido entrar com essas informações no meio da live. Agora o Marcelo vai ficar insuportável, porque está 1-0 para o Palmeiras, pelo que o Hamilton me falou aqui, né? Então, isso aí agora ele vai ficar insuportável. Esses dois eu vou te contar, viu? Para variar, o Fagner foi expulso. Eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? E aí, se tiver mais algum ponto aí que vocês queiram colocar enquanto eu bebo minha aguinha sobre o canal do CCA e sobre a clínica. No canal do CCA, a gente tem que fazer o contrário agora. A gente tem que chamar o Paulo. O Paulo será o entrevistado no canal do CCA. Né? Se prepare, Paulo. O Papo Neto invertido. Eu nunca trago conteúdo. O conteúdo quem traz são os meus entrevistados. Eu vou ter que levar alguém então junto comigo, né? Porque eu sou o entrevistador, né? Mas isso é gratidão pelo que você fez com a gente, Paulo. Eu agradeço muito, mas vocês também fizeram muito por nós aqui. Eu acho que o começo do Papo Net foi sensacional e um dos grandes motivos, talvez o maior motivo, foi exatamente essa parceria que nós tivemos lá, essa iniciativa que vocês tiveram, voluntária e gratuita lá, que agitou tanto o mercado e trouxe tanto sucesso aqui para o canal. Eu estou muito agradecido a vocês. Tá, pessoal, alguém... a consideração final pelo grupo. Perfeito. Alguém quer mais falar alguma coisa, se despedir, palavras finais para a gente despedir? Pessoal, a gente está então encerrando aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Cris, Edu? Boa noite. Boa noite, só te agradecer, Paulo. Obrigada por tudo. Nós colocamos também a Fátima, que é o back-office aí, que faz a liga desse pessoal, que faz a identidade visual, faz ela que aguenta a gente. Ela que aguenta as discussões. Tinha que aguenta a gente. Perfeito, então. Pessoal, foi um prazer aqui. Eu vou deixar como tela final aqui os QR Codes para vocês. Para quem quiser acessar, falar diretamente, cada uma das especialidades, a Cris com RH e EAD, a especialidade dela, o Eduardo Azevedo com a especialidade dele de RP, de gestão de custos, Marcelo com produtividade e tantas outras especializações aí, e o professor Pires, José Pires Júnior, com a sua proficiência aí na área financeira, de gestão econômica. Então vocês fiquem à vontade de entrar diretamente em contato com qualquer um desses consultores, ou, como eu recomendaria, fazer uma análise 360 graus na espinha dorsal geral para as necessidades da sua empresa específica, direto na clínica CCA, que aí vocês vão ter um suporte integral, completo, desse pessoal fantástico aí, né, do quarteto fantástico, como eu costumo dizer, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado aí pela audiência e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Boa noite, gente, obrigado. Boa noite.